A paz do Senhor, irmãos, uma boa noite para todos. Estamos aqui hoje para fazer o nosso culto de terça-feira, o culto que é intitulado o Avivamento do Espírito Santo, e estamos aqui para nos reunir juntamente com os irmãos, eu aqui na igreja, vocês aí na sua casa, mas num só propósito, que é de louvar e engrandecer o nome do Senhor, de exaltar a esse Deus que é tão grande em nossa vida e tanto tem feito em nossas vidas. Eu vou ler uma palavra introdutória, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 7. Tá, irmãos? Eu vou estar lendo essa palavra. Livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 até o capítulo 7. Então vamos ler. A suprema excelência do amor. E ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse um monte e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu próprio corpo a ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Né, irmãos? Então, esse amor que está falando aqui, nesse capítulo 13, está falando do amor supremo, do amor, um amor maior, que é o amor de Cristo por nós, o que Cristo fez por nós, que foi o amor maior dele, que morreu naquela cruz para nos salvar. Ele morreu, ele teve amor, o amor dele por nós foi tão grande que ele morreu na cruz para nos salvar. Ele verteu o seu sangue para nos salvar. Então é desse amor que está sendo falado aqui. Paulo fala, é desse amor que ele fala, do amor supremo, porque não é aquele amor que a gente vai para o irmão, eu te amo, mas não é um amor interessado, não é um amor que você faz e quer algo em troca. É um amor incondicional, um amor supremo, um amor de Deus. E nesse amor, irmão, muitos às vezes, porque eu amo, porque eu faço a obra, porque eu ajudo o irmão, mas não é desse amor que Deus está falando. Ele está falando do amor maior, que foi o amor dele por cada um de nós, o amor sofredor dele, que sofreu lá na cruz, né, para nos salvar, para nos dar, para que a gente pudesse adquirir a nossa salvação. Mas esse amor, ele só vem ligado à sua fé, o tamanho da sua fé. Irmãos, é uma palavrinha que eu falo, que é uma palavrinha tão pequenina, mas é uma palavrinha tão forte, tão grande, que ultrapassa tantas barreiras. Então, irmãos, vamos ser perseverantes. O amor, esse amor, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Nós que temos o amor de Cristo em nossa vida, é o amor que tudo ele suporta e tudo ele crê. Então é o amor que nós colocamos na frente de tudo, que é o amor de Cristo, o amor supremo, tá? Então eu vou estar louvando um hino que eu separei. Que é assim: Senhor, estou aqui
te adorar, em sua presença eu desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Senhor, estou aqui para te adorar, em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, como águas vivas. Restaura meu ser para o teu louvor. Restaura meu ser para o teu louvor. Amém? Então, irmãos, como esse hino, né, tá falando que, Senhor, eu estou aqui para te louvar, para te adorar, para me humilhar diante de ti, porque eu quero ser uma serva de valor na tua presença. Eu quero ser um servo de valor na tua presença. Por isso eu estou aqui, Senhor, para me humilhar diante de ti e te clamar, porque o Senhor vem olhar para cada um de nós. Então agora nós vamos estar passando para a palavra oficial que está a cargo da irmã Ana Caroline. Ela vai estar trazendo a palavra oficial de hoje, que os irmãos possam continuar ligados neste mesmo Espírito e possa estar recebendo a palavra do Senhor no teu coração, tá? Que o Senhor possa estar atuando em cada vida através desta palavra, tá? Vamos receber a irmã Ana Caroline. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, a todos os irmãos que estão aí em casa nos assistindo nesse momento, né? Nessa noite. Eu peço que o Senhor se faça presente no meio de vocês, como eu tenho certeza que o Senhor está presente aqui no meio de nós, porque estamos reunidos, né, com o propósito de louvar, engrandecer e aprender mais do Senhor e ouvir da boca do Senhor o que Ele tem para falar conosco nessa noite. E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 40, dos versos do 12 ao 18. No profeta Isaías, capítulo 40, dos versos do 12 até o 18. E nós iremos, ler ele todo, todos os versículos, e depois iremos falar um pouco de cada um deles e ouvir um pouco do que Deus quer falar conosco nessa noite. E então vamos lá, no versículo 12 do capítulo 40 de Isaías. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo?
e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? O verso 18, que nós terminamos, agora nós vamos para o verso 12 e vamos falar um pouco de cada versículo. E diz assim: quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balança. Aqui, o profeta, ele está falando de quem? Do nosso Deus. Ele diz que o Senhor, ele mediu com o seu punho as águas. Com um punho ele mediu tudo que há na terra, toda a água que há na terra. E tomou a medida dos céus aos palmos. Ele quer o quê? Engrandecer a grandeza e a soberania do nosso Deus. Quem pode se comparar a esse Deus? Ele quer dizer, quem pode? Quem é semelhante a ele? Quem irá também recolher em uma medida o pó da terra? Ou quem então pode pesar os montes e os outeiros em balanças? Quem pode? E ele diz, o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, o Senhor Deus, ele pode medir, a terra com suas mãos. Ele sabe a dimensão do universo só de olhar. Diz a Bíblia que o Senhor conhece todas as estrelas pelo seu nome. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Quem pode se comparar ao nosso Deus, a esse Deus que nós servimos? Não há Deus semelhante ao nosso, não há Deus que se compare ao nosso. Entenda a grandeza do nosso Deus. Olha, irmão, o Deus que nós servimos, o Deus que desejamos e continuamos em conhecer, esse é o nosso Deus. Aquele que só de olhar para você sabe quantos fios de cabelos há em sua cabeça. Esse é o nosso Deus. Quem se fará semelhante a ele? Ninguém, irmãos. Não há na terra, não há no céu, não há debaixo da terra quem se compare a esse Deus a que nós servimos. E diz no versículo 13: quem guiou o Espírito do Senhor e que conselheiro o ensinou? Quem pode guiar o Senhor alguma coisa? Ou quem é o conselheiro do Senhor? Ele faz essa pergunta não querendo afirmar que há alguém que pode lhe ensinar ou lhe aconselhar. Ele diz que ninguém. É querendo afirmar, dizendo que não há quem possa ensinar e aconselhar o Senhor. Porque o conhecimento está nele, o conhecimento é ele. Não há quem o aconselhe, não há quem precise aconselhar o Senhor. Ele não precisa de conselhos, ele é o Deus soberano. Ele sabe o que fazer, ele sabe quando fazer e como fazer. Ele não precisa que alguém lhe dê conselhos, porque ele é o próprio conhecimento. Ele sabe o que cada um de nós precisamos sem que ninguém lhe aconselhe. Não se preocupe, irmãos, porque ele conhece você mais do que você mesmo lhe conhece, e ninguém precisa lhe dar conselho do que fazer contigo e comigo, porque ele sabe o que fazer, como fazer e do que você precisa. Ninguém precisa lhe aconselhar. E diz mais: com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Quem lhe deu conselho? Não há quem dá conselho ao Senhor. Quem lhe deu entendimento não precisa de dar entendimento a Deus, porque ele é o próprio entendimento, ele é a própria sabedoria. E diz mais: quem lhe ensinou sabedoria e lhe fez notório o caminho da ciência? Ninguém.
porque no Senhor está a própria ciência, né? Vemos aí hoje o período que estamos passando com essa pandemia, né? Um período difícil para todos nós, não só os cristãos, mas todo mundo, né? Que está passando por esse processo. E muitos estão aí na correria do que fazer, de como ter a cura, né? De como ter uma vacina para prevenir esse problema ou para livrar a gente dessa dificuldade, procurando na ciência. Porém, a resposta está em Deus, porque Ele é a própria ciência. Ele é a ciência explicada, é a ciência revelada a esses homens. Então, o descobrimento dessa doença está em Deus. Quando o Senhor quiser revelar, o Senhor irá revelar, porque Ele é a própria ciência, né? Não adianta os homens procurar a resposta, né, em vários lugares, dizendo que esse conhecimento veio deles mesmos. Não, o conhecimento daqueles cientistas que tem aí antigos ou que são sábios, veio também do próprio Deus. Porque não é possível saber nada, né, do que existe no mundo, como tem várias áreas de conhecimento, né? Tem biologia, tem história, tudo veio de Deus. A revelação para o homem, para o conhecimento e o entendimento veio de Deus. Então não é mérito do homem descobrir algo ou ter algum conhecimento, até mesmo na ciência, porque o conhecimento veio de Deus. O Senhor é a própria ciência, tudo subsiste no nosso Deus. Então não há quem o aconselhe, ou quem dê conselho, ou quem o ajude em alguma decisão, não há. Ele é o próprio Deus, Ele quem toma a decisão, é Ele quem dá o entendimento, Ele é a própria sabedoria. Não há ninguém que lhe ensinasse a ser sábio, não, como nós precisamos, né? Temos que buscar a sabedoria, o conhecimento em algo, em alguém, como nós criamos em Deus, buscamos em Deus esse conhecimento, essa sabedoria. Mas Deus, Ele não precisa buscar em ninguém, porque Ele é a própria sabedoria, Ele é o próprio conhecimento. E diz no versículo 20: Eis que as nações são consideradas por Ele como a gota de um balde, como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Agora vamos para o versículo 17. Todas as nações são como nada perante Ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. Isso é o profeta dizendo como o Senhor vê e olha para as nações e como o Senhor vê as nações, né? Nós podemos assim ver nos dias de hoje, olhamos para grandes nações e vejo, nossa, ai de nós se não for o Senhor, né? Uma nação dessa, se quiser destruir a nossa nação ou nós mesmos, como vemos hoje, tantos países oprimidos pelos Estados Unidos, nós o enxergamos como uma nação poderosa, né? Que tem todo o poder, que oprime outras pessoas, outros países, outras nações. Porém, o profeta Isaías diz aqui que para Deus, eles são como nada, são como gota. Deus os olha e os enxerga e vê aquele todo poder que eles se apoiam e diz para eles: vocês são como nada, vocês são como gota, vocês são nada perante a mim, o seu poder para mim não me serve de nada, a sua soberania entre os países para mim não me serve de nada. Quando eu olho para vocês, eu vejo nada, vocês não têm poder algum, vocês planejam realizar algo, mas só realizam se for a minha vontade, vocês não têm poder em nada. O Senhor os vê como pó, e nós vemos, né, como eles não podem fazer nada, como Deus é maior sobre as nações num período como esse. Tantas nações aí grandes e poderosas, né? E olha o que está acontecendo, todas elas padecendo por esse mal. Quem pôde se livrar desse mal? Ninguém. Quem pôde? Quem pode se livrar da mão do Senhor? Ninguém. Ninguém pode. Do que adiantou o poder de muitos aí, a opressão de muitos? Todos estão padecendo e sofrendo do mesmo mal. E isso faz esse real que o Senhor falou aqui, que o Senhor os considera menos do que nada e como uma coisa vã. O poder das nações hoje em dia não está servindo para nada. Estão todos desesperados, procurando uma solução.
Então, do que adiantou tanto poder? Do que lhes adianta hoje o poder? Não adianta de nada. Então, é assim que Deus mostra como é a grandeza dos homens, que são como gotas, e como é a grandeza de Deus. A grandeza dos homens nos dias de hoje foram reduzidas a nada, a pó, não servem para nada, não adiantam de nada. Os poderes, os dinheiros que eles têm para investir hoje servem para quê? Para nada. Estão somente esperando um milagre, uma solução de Deus, porque é Deus que dará essa solução para resolver esse problema. Não que Deus não saiba qual é a solução, mas sim quando Ele desejar. Porque o Senhor sabe qual é a solução, mas é quando Ele desejar liberar a solução, para mostrar que Ele é Deus, que Ele é soberano, e que não há poder nenhum na mão de homens, na mão de humanos, na mão dos poderosos que estão aí pelas nações. Não há poder nessas mãos. O poder foi e sempre será de Deus, sempre. A nação, o mundo não está à deriva, não está somente em nossas mãos, mas está nas mãos de Deus. Ele continua governando e Ele continua sendo soberano e Ele continua sendo Deus. Ele é Deus nesse momento, Ele não deixa de ser Deus. Ele continua sendo Deus nesse momento. E diz mais no versículo 18: a quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? Olhamos, para esse versículo e diremos: quem, pois, será semelhante a Deus? Não há quem se faça semelhante a Deus. Não há, irmãos. Podemos procurar em todos os cantos desse mundo. Não há quem se faça. Ou nunca houve em tempos antigos. E nunca haverá, certamente, quem se faça semelhante a Deus. Não há quem se assemelhe a Deus. Quem se assemelha à sua soberania, ao seu poder, à sua sabedoria. Não há. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nós estamos passando por esse período, um período muito difícil, que temos que nos recolher, não podemos estar juntos, em união como gostaríamos, Porém, irmãos, a igreja, ela não deixa de ser igreja. Nós não deixamos de ser igreja. Isso não nos abateu, não, como igreja não. E muitos dizem por aí que isso é armadilha de Satanás para separar os irmãos. Não, irmãos, isso não. A igreja, ela não perde. As portas do inferno, elas não prevalecem em cima da igreja. Porque a igreja continua sendo igreja. Nós estamos aqui, de pé. Nós arrumamos formas e meios de continuar louvando a Deus, Nós só paramos de nos ajuntar. Porém, cristãos que somos em casa principalmente, Com os nossos joelhos dobrados ao Senhor em nossa casa, sendo bons vizinhos, sendo bons amigos, buscando conhecimento na palavra do Senhor. A igreja não deixou de ser igreja não, irmãos. Isso não tem prejudicado a igreja. Isso tem refinado a fé dos irmãos. Porque aqueles que estão em Cristo, eles têm se pegado em tempos de fortalecimento, porque é um período importante para nós. Estamos nos retirando de tudo, estamos mais tempo em casa, temos tempo de aprender com o Senhor, ter mais tempo de orar ao Senhor, em buscar ao Senhor. Então isso não tem enfraquecido a igreja. Se você realmente é igreja, você não pode se pegar enfraquecido nesse momento não. Porque Deus continua sendo Deus e nós somos igreja, seja onde for. Não só aqui no templo. Isso daqui é uma forma de a gente se reunir, de estar junto. Mas a igreja de Cristo mesmo, ela permanece de pé, ela permanece unida em oração. Porque quando estamos unidos em oração, estamos juntos sim. Porque estamos levando as nossas orações juntamente para Deus, estamos unidos. Só os nossos corpos que não estão unidos, mas o nosso pensamento, o nosso espírito está unido uns com os outros e junto a Deus. Então não se abata nesse momento, não se abata nesse período. É um período de você se fortalecer, de você se conhecer e entender quem você é diante de Deus.
Você revisar a sua vida. Será que você tem conseguido ser cristão em casa? Não só quando você vinha aqui, se assentava e louvava e cultuava a Deus. Não, isso não é ser cristão não. Faz parte, mas não é. Você vai se enxergar cristão agora, na sua casa. Se vendo em períodos de comunhão com Deus. Não se abatendo, não se entristecendo. Não ficando fraco, mas ficando mais fortalecido, porque não para de buscar a Deus. E nós nos pegamos, né, em algumas situações de medo, né, de desespero, por conta desse mal que está assolando o mundo, né, está assolando nossa cidade também. Mas a gente não deve se amedrontar não, irmãos. Porque se um dia, né, sobrevier sobre nós com esse mal, até mesmo a morte, isso para nós é lucro, é vida, porque estaremos juntos com Cristo. Não se entristeça se um dos nossos irmãos, né, padecerem aqui na terra, aos olhares humanos padecerem, né, a chegarem a morrer, mas com um olhar terreno, porque padecer é para nós humanos, né, para os humanos que pensam como humanos, mas para nós que pensamos com o Espírito Santo, com o olhar de Cristo, sabemos que a morte não é padecer, a morte é lucro. A morte é se encontrar com Cristo mais rápido, é ter a certeza de que morrerá, mas quando fechar o olho e abrir os olhos, irá se encontrar com o seu Salvador. Então não se entristeça quando o irmão, né, nesse período vier a aparecer, vier a morrer, porque isso para nós tem que ser motivo de festa, é saber que nosso irmão vai se encontrar com Cristo, ou até mesmo eu, né, ou um familiar meu. Nos entristecemos porque amamos as pessoas, mas temos a certeza de que nos encontraremos com elas, né? Num futuro num futuro de eternidade com Cristo. Então não se desespere, irmão, porque Deus, Ele não foi pego de surpresa nesse momento. Ele não foi pego de surpresa como nós fomos pegos, né? Nossa, há uma doença por aí. Não, o Senhor já sabia. O Senhor é soberano, o Senhor já conhecia, o Senhor já sabia o que ia acontecer muito antes de imaginarmos, muito antes. Então as coisas não estão fora do controle de Deus, não. Não estão correndo solto, não está por aí correndo tudo solto, não. O Senhor está no controle. Então não se desespere. Se a sua vida está nas mãos de Deus, o Senhor é quem está controlando. É o Senhor quem dá a vida, é o Senhor quem tira a vida. É o Senhor quem cura a doença. Então não se preocupe. O seu Deus não foi pego de surpresa nesse momento de pandemia. Ele já sabia, Ele sabe o que virá, né? Nós não sabemos o que virá. Nós vivemos o agora, né? O que estamos já vivendo e padecendo, mas o Senhor não. Ele já sabe o que virá, o que irá acontecer. Ele sabe se haverá solução ou se não haverá, mas isso não está fugindo do controle de Deus, Ele continua soberano. Então a gente não precisa se desesperar, porque se o nosso Deus, o Deus é quem guia nossas vidas, e o Deus que servimos, sabe o que vai acontecer, e continua soberano, e continua sendo Deus, então nós não precisamos temer mal algum, irmãos, porque é o Senhor quem está conosco e é Deus quem rege as nossas vidas. Então não se desespere, não se apavore. Tudo vai passar, tudo vai passar. E se mesmo se isso tudo também não passar, não se desespere. O Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que mede com o seu punho as águas, né? O Deus que sabe o nome de cada estrela, chama cada uma pelo seu nome. Esse Deus não é um Deus desconhecido, um Deus que aparece, desaparece, te deixa sozinho em uma situação, não. É esse Deus que rege o universo, Ele está contigo e Ele está comigo. E Ele não deixará que a sua igreja venha padecer ou que as portas do inferno prevaleçam sobre a sua igreja. Então, tenham fé, não desanimem. Isso é momento também de ajudar os seus irmãos, ajudar quem está próximo de você. Seja Deus na vida dessas pessoas. Ajude, né?
com mantimentos ou com uma ajuda financeira. Se você não puder, ajude com oração, ajude com conselhos, ajude fazendo uma boa ação. Não deixamos de ser igreja porque estamos longe, não. Precisamos ser igreja onde estivermos. Então, precisamos ajudar quem precisa. Então, ajude quem está perto de você. Se você não puder ajudar, procure alguém, procure a igreja, que ela irá ajudar certamente. Porque o papel da igreja é esse. Nesse momento, nós iremos nos ajudar uns aos outros. Não só com oração, mas também com ajuda, né? Para mantermos, né, a vida dos nossos irmãos. Para que ninguém passe fome ou necessidade. Então, se você conhece alguém que está precisando de água e você não pode ajudar, recorram a nós, recorra a quem pode ajudar, recorra à igreja, porque não podemos deixar que irmãos venham padecer nesse momento, né? Nós somos um só corpo. Se um irmão padecer, isso tem que doer em nós, porque faz parte do mesmo corpo, né? Então, não podemos deixar que outros irmãos padeçam enquanto nós temos abundância em nossas casas. Mas também faça a sua parte em oração, ore pelos seus irmãos, aqueles que estão enfraquecidos nesse momento, ou desesperados, ou desesperançosos também com seus empregos que perderam. Orem por eles, vamos clamar a Deus por essas pessoas também, para que o Senhor mande providência, para que o Senhor mande uma solução. E essa palavra que eu tenho para os irmãos, eu espero que ela tenha alcançado o coração de cada irmão, de cada pessoa que está ouvindo, e que a gente consiga realmente colocar em prática tudo que ouvimos, e que quando a gente entrar em desespero, a gente se lembre quem é esse Deus. Releia o Isaías 40 e veja quem é esse Deus, quem é o Deus que eu sirvo e que eu tenho prosseguido em conhecer. Vamos orar ao Senhor para encerrar esse culto. Eu peço que você também que está aí na sua casa, feche os seus olhos, eleve também a sua oração, Senhor, a oração sincera. Se o seu coração está abatido ou triste, fale com Deus, fale com Ele, não deixe que Ele somente sinta, mas que Ele ouça você falando com Deus, qual a sua dificuldade, quais os seus medos, o que está te afligindo, o que aflige o teu coração. Porque o Deus que nos dá esperança, Ele colocará esperança nos seus corações e no meu coração. Amém, irmãos? Vamos orar. Soberano, nós rendemos graças a Ti, louvamos o Teu nome, por quem Tu és e por quem o Senhor se revelou a nós, como Deus soberano, como Deus que tem tudo em Tuas mãos e que nada foge ao Teu controle ou à Tua palavra, ou ao Teu conhecimento. Nada foge, Senhor, do Teu olhar. O Senhor é soberano. Nós viemos aqui, Senhor, agora para colocar os nossos corações diante de Ti. Que o Senhor venha sondar e ver, Deus, quais os nossos anseios ou as nossas dificuldades, quais as nossas aflições, Deus, nesse momento. Que o Senhor, Deus, venha entrar com providência, Senhor, trazendo esperança novamente em nossos corações, Senhor. Traga esperança, Senhor, traga um novo olhar, Deus. Traga um novo olhar nesse mundo tão difícil que estamos vivendo hoje, mas nos coloque, Senhor, pessoas esperançosas, que veem um futuro melhor, que veem, Senhor, uma solução, porque sabe que a solução está em Deus. Mas que também não perdem, Senhor, a sua fé, continuam firmados em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a sermos pessoas melhores, Senhor, que venhamos sair desse período, Senhor, dessa pandemia, pessoas melhores, Deus, cristãos melhores, cristãos refinados, cristãos realmente espirituais, que veem as coisas de forma espirituais, Senhor. Que o Senhor visite, Senhor, agora, cada pessoa, Deus, que está na sua casa agora cultuando o Senhor. Visite, Senhor, veja o que é necessário, o que é preciso, Deus. E se assim for da sua vontade, realize, Deus, na vida de cada um desses irmãos, Deus.
ser conosco, Senhor, todos os dias de nossas vidas, Deus. Quando nos deitamos e quando levantamos, Senhor, seja conosco, Deus. Guie os nossos passos, Senhor. Guie, Senhor, os nossos pensamentos. Guie as nossas vontades. Guie os nossos projetos, Senhor, os nossos sonhos. Que não venhamos deixar de sonhar nesse período, Senhor, mas que o Senhor venha colocar sonhos novos em nossos corações, projetos novos em nossos corações, mas sonhos e projetos que tenham o Senhor como prioridade, Deus. Que venhamos sonhar realmente os teus sonhos e planejar os teus planos, Deus. Seja conosco, Deus, não nos desampare, não nos abandone nesse momento, mas seja conosco, nos mostrando quem Tu és, Deus, e quem nós somos, mostrando que precisamos e necessitamos de Ti, Deus. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pois é, né, irmãos? Depois de uma palavra dessa maravilhosa, onde nós escutamos, né, que nosso Deus é soberano, é o Deus que nos traz a esperança, é o Deus que nos traz o amor, né? Então, que os irmãos possam colocar no seu coração essa palavra, mas não deixe guardada não, irmãos. Ore, busque mais, leve para aqueles que estão necessitados de uma palavra que venha do alto céu. E nós vamos estar agora fazendo uma breve oração para podermos estar impetrando a bênção apostólica. Tá? Obrigado, Deus, te agradeço, meu Pai, por esse momento que nós passamos aqui na Tua presença, Senhor. Somos gratos, Senhor, por cada oração feita aqui, por cada louvor, pela essa palavra, Senhor, abençoada que Tua serva trouxe, porque sabemos, Senhor, que não foi ela falando, mas foi o Senhor usando ela para falar para cada um dos irmãos. Te agradeço, Pai, por este momento que nós passamos aqui. Continua conosco, continua com cada um dos irmãos, Senhor, a cada minuto, a cada instante. Te agradeço, meu Pai, te agradeço por este momento. Amém e amém. Que os irmãos possam apresentar a sua mão, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e poderoso amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um e que todos possam falar juntamente comigo. Amém.